Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. A gente está em alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Então, irmãos e irmãs, a gente explicou um pouco sobre a biografia do profeta Muhammad. Explicamos alguns acontecimentos na vida do profeta Muhammad e citamos alguns exemplos. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a Sunnah do profeta Muhammad, a importância da Sunnah do profeta Muhammad, que é a paz sobre ele. Então o autor, que Deus o abençoe, preserve, e a tradutor, ou a tradutora, Deus abençoe e preserve, ele cita como adorar a Allah segundo foi estabelecido pelo profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele, o que inclui várias condições. Ou seja, aqui é uma condição: adorar a Deus segundo foi estabelecido, ou seja, como foi estabelecido pelo profeta Muhammad. Então isso é uma condição para a sua adoração, para seu ritual religioso ser aceito perante a Deus. Você deve adorar a Deus como Ele ordenou, como Ele revelou, como Ele inspirou o profeta Muhammad, que é a paz sobre ele, para nos ensinar. Por isso que o profeta Muhammad fala, que é a paz sobre ele, quando vocês quiserem fazer a peregrinação que a gente faz uma vez por ano ou uma vez na vida, que é obrigatório, vocês pegam de mim, ou seja, segue o que eu ensinei vocês. Por quê? Porque é uma revelação de Deus. E a mesma coisa na oração, o profeta Muhammad repete essa mesma frase: orem como vocês me viram orar. Ou seja, essa é a oração revelada por Deus o Altíssimo para o profeta Muhammad, que é paz sobre ele. Isso mostra também, irmãos e irmãs, que a gente... Qual que é o benefício disso? O que a gente entende disso? Agora, Deus o Altíssimo, Ele facilitou para o ser humano. E também a gente deve adorar a Deus como Ele ordenou. E como Ele ordenou, a gente vai encontrar o quê? A felicidade e também facilidade. Como Deus deixa claro no Alcorão e também na Sunnah, que Ele não quer a dificuldade para a gente, e sim a facilidade. Então agora o que a gente entende? Que o benefício disso, se a gente querer adorar a Deus como a gente quer, cada um vai ter o que? Uma opinião. Olha, Deus deve gostar dessa forma. Deus deve gostar do que é muito. Em vez de eu fazer 5 orações, eu vou fazer 15, eu vou fazer 20, porque Deus deve gostar do muito, como é o que? A lógica humana. Outro vai falar, olha, eu vou rezar de madrugada, porque é uma oração mais difícil e Deus deve gostar, porque todo mundo está o que? A dormir. Então Deus Altíssimo, para as pessoas não entrar em divergência ou em conflito, enviou mensageiros e profetas para o que? Orientar as pessoas, para a gente saber quais são os mandamentos de Deus o Altíssimo, para a gente saber quais são os mandamentos de Deus, o que Deus quer de nós, o que Deus não quer que a gente faça, que a gente realiza. Então, isso é muito importante. Isso a gente pode simplificar como a Sunnah. Ou seja, além do livro da Palavra de Deus, a gente precisa de um esclarecimento. Agora, a Palavra de Deus foi revelada. A gente sabe que tem palavras em qualquer língua que tem vários sentidos. E tem várias frases que esses sentidos
pode ser isso, como pode ser isso. Como eu vou saber o certo? Como eu vou saber agora quando Deus fala no Alcorão? Aqimus salah. Orem, realizem, observem a oração. Como eu vou saber qual oração Deus, o Altíssimo, está se referindo aqui? Como que eu vou saber? Se na minha língua, eu como nativo em árabe, eu vou entender que a oração é a súplica, então eu devo suplicar a Deus. Eu devo pedir a Deus. É uma prece, é uma súplica. Mas será que é isso que Deus ordenou para mim suplicar? Observem ou realizem súplicas ou súplica para mim. Não era isso. Então, como que a gente soube que não era súplica, como é no idioma árabe? Porque o profeta, que é paz sobre ele, nos ensinou a oração. Nos ensinou quantos ciclos tem, que precisa de inclinação, que precisa de prostração, que precisa de leitura do Alcorão, que a gente não pode falar na oração, que ela tem condições, que ela tem coisas facultativas, que ela tem coisas detestáveis, que ela tem coisa que invalida ela se a gente fizer. Então tudo isso, como que eu soube? Porque o profeta, que é paz sobre ele, nos ensinou. Então os profetas, para a gente entender melhor e simplificar mais ainda, eles vieram para ensinar a gente, para orientar, para instruir, para guiar a gente para o caminho de Deus, o único caminho, o caminho da salvação, o caminho do bem, o caminho da felicidade, o caminho da tranquilidade. Todo ser humano precisa o quê? De Deus em sua vida. Então os profetas de Deus, todos eles tiveram o quê? A Sunna dos profetas de Deus, como Abraão teve, como Moisés teve, como Salomão teve, como Davi teve, e os outros profetas de Deus, que a paz de Deus esteja sobre eles. Agora, se a gente perceber, pelo resumo que a gente fez, a introdução sobre a Sunna, a gente vai ver que é o que? Um caminho. E tem uns que especificam o caminho certo, o caminho do bem, o caminho que há benevolência, o caminho que te faz bem. Tudo isso o quê? Quem especificou na língua árabe o que significa o quê? A Sunna. Agora, se a gente perceber os evangelhos, os 4 evangelhos que a gente tem hoje, que é o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João. Claro que tem mais evangelhos, a gente sabe, são apócrifos, segundo eles. Mas, se a gente ler com atenção, a gente vai ver que aquilo são passagens que Jesus o quê? Curava o leproso, que Jesus curava o cego, que Jesus fazia o bem, que Jesus pregava o evangelho, Jesus com seus discípulos, todo dia o quê? Uma lição de vida, um ensinamento, um guia, como a pessoa o quê? Se conectar, se ligar com Deus Altíssimo. Mas a gente vai notar o quê? Que isso aqui está contando uma biografia, está narrando e citando ditos sobre Jesus, que é paz sobre ele, e não o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é diferente. Como a gente vê o Corão, leis, histórias dos profetas, crenças, dogmas, então jurisprudência. Então o Corão é baseado nisso, nessas 3 coisas. Também, claro que tem boa conduta, proibição que entra nas leis que eu citei, não praticar o que é o mal, especificando para ti o que faz bem para você, o que não faz bem para você. Então, resumindo, o Alcorão fala sobre esses assuntos. Agora, se a gente perceber, na maioria desses evangelhos, claro que tem algumas coisas disso, eu sei disso, mas o foco maior desses evangelhos o que? É contar sobre Jesus. O que ele fazia? É a mesma coisa que a nossa Sunna. Isso aqui é para explicar para uma pessoa que é o que? Cristã. Ou uma pessoa que recém se converteu. Como a gente viu que esse livro é para iniciantes, ou seja, novos muçulmanos. Ou também para simpatizantes,
ou também para pessoas que estão pesquisando sobre o Islã. Olha, eu sou um professor de uma escola e nessa escola eu tenho que ensinar um pouco sobre o islamismo. Eu quero saber como eu vou explicar para meus alunos, porque não adianta eu ir ali no Google e colocar islamismo. Cada um vai falar o que ele quer. A internet é muito boa, trouxe muito benefício para nós seres humanos, mas também deu uma liberdade absoluta para as pessoas desinformadas, que escrevem o que elas querem, até difamam, e elas sabem que estão o quê? Fazendo calúnia, difamação, mas a temência, infelizmente, nos dias de hoje é pouca. Então esse professor o que também vai conseguir o que? Entender a crença islâmica e também um pouco da história, como a gente citou antes, em alguns capítulos anteriores. Então o que a gente nota? Que esses evangelhos é a mesma coisa que a sunna do profeta Muhammad, que passou sobre ele. Se a gente abrir a sunna, que é o que? Os ditos proféticos, a biografia do profeta Muhammad, como que ele se comportava, o que ele afirmou, o que ele rejeitou. Ou seja, não só o Muhammad como mensageiro de Deus tu vai encontrar ali, tu vai encontrar também o Muhammad esposo, tu vai encontrar o Muhammad filho, tu vai encontrar o Muhammad irmão, tu vai encontrar o Muhammad sobrinho. Isso é muito interessante a pessoa saber. Tu vai encontrar Muhammad na sua infância, você vai encontrar ele comerciante, você vai encontrar ele como que ele era com o povo dele, o que falavam sobre ele, como que ele tratava as pessoas, como que ele julgava. Isso tudo também antes da profecia. Então é muito importante isso. Isso se chama o que? Sunnah. A tradição profética como os profetas todos tiveram. Claro que agora não restou dos outros profetas, mas como se a gente vai falar do profeta Jesus, ainda tem alguma coisa que a gente vê que está o que? Clara, que aquilo ele falou, principalmente quando ele fala sobre a unicidade de Deus, que é a mensagem de todos os profetas de Deus. Não há dúvidas que ele pregou isso. Quando ele falava com as pessoas, a sabedoria que ele tinha, a eloquência, quando ele falava, não há dúvidas que os profetas de Deus eram dessa forma. Então tudo isso, irmãos e irmãs, o que? Mostra para nós o que é a tradição profética e os benefícios dela. Agora, a tradição profética, tem pessoas, ou a sunna, como todo mundo escuta, é melhor falar assim, acham que é uma coisa o que? Facultativa. Tem muitas pessoas que pensam assim, quando fala sunna, os muçulmanos significam com sunna uma coisa facultativa, uma coisa que não é obrigatória. Será que meu entendimento sobre isso é correto? Primeiro, a sunna, dependendo de cada ciência islâmica que você está estudando, vai mudar a sua definição. Por isso que é bom que você perceber. Se você for pronunciado a palavra sunna no conhecimento, na ciência das crenças islâmicas, vai ter um significado, uma definição. Se você procurar estudar a sunna de acordo com os ditos proféticos ou a ciência do hadith, vai ter uma definição para a sunna. Se você for estudar a sunna de acordo com juristas, a jurisprudência islâmica, vai ter uma definição para a sunna. Então, dependendo da ciência. Mas agora na crença, é o que a gente está falando, significa o quê? Seguir os mandamentos que o profeta Muhammad o quê? Nos ensinou, nos instruiu. E não é toda a sunna que é o quê? Facultativa. Tem sunna que é o quê? Obrigatória. Tem mandamentos que Deus revelou na língua do profeta Muhammad, que é para sobre ele, como a gente esclareceu isso em detalhes, como está na Sura 53, Najm, a Sura das Estrelas. A Sura das Estrelas, ou a Sura da Estrela, que é a Sura 53 do Alcorão, versículo 3, que Deus fala que o profeta não fala nada por capricho, e o versículo 4 fala
que ele só fala aquilo que foi revelado a ele, a não ser aquilo que foi revelado a ele. Então, a gente citou vários exemplos e explicamos. Então, o que é importante a gente entender? Que a sunna dos profetas, a gente deve o que? Seguir. Ele vai citar o autor versículos, ou um versículo, e a gente vai citar outros versículos que mostram que a gente deve obedecer o que o mensageiro ordenou para a gente. Então, iniciando o que o autor escreveu, seguir seu exemplo, a sunna ou tradição do mensageiro de Deus, sua orientação, sua vida e tudo que há dito e feito. Isso aqui, quando ele fala sua orientação, sua vida e tudo que há dito e feito, é em geral que ele está significando, não é num conhecimento específico, e sim em geral. Seu comportamento e afirmações são exemplos para nós em todas as situações e por meio delas. Isso é quando a gente estuda o que? A ciência do hadith, isso é importante para nós. Aqui ele cita o que? Afirmações, comportamentos. Isso aqui, quando o profeta afirma alguma coisa, isso prova o quê? Que Deus quer isso de nós. Que Deus quer que a gente faça isso. Quando o profeta vê algo e fica em silêncio, ele está vendo algo acontecendo e está em silêncio. Quer dizer que ele está concordando com aquilo. Está concordando com aquilo. Por quê? Porque os profetas de Deus, eles não ficam quietos, não ficam em silêncio para algo errado. Eles são as primeiras pessoas o quê? A contestar esse erro, a falar que isso é errado, que isso está contra as leis de Deus, contra os mandamentos de Deus. E para isso tem vários exemplos. Por exemplo, quando o Abdullah ibn Omar, que é um dos grandes companheiros do profeta, que morreu no ano 73, ele fala, e a gente estava na presença do profeta Muhammad, que é a paz sobre ele. Isso é importante. A gente estava na presença do profeta Muhammad, sentado em volta dele, e um de nós falava, o melhor dessa nação, depois do profeta de Deus, é o Abu Bakr e depois o Omar. E o profeta olhava e fazia assim com a cabeça, não falava nada. Em outras narrativas ele ficava só observando, eles falando e ele escutando, olhando para eles, e não falava nada. O que a gente entende? Que o profeta concordou com aquilo que eles falavam. Porque se o profeta não concordasse na hora o que ele falava, não, vocês estão falando uma coisa errada. O melhor dessa nação, por exemplo, é o fulano. Ele ia o quê? Corrigir eles. Porque isso é uma obrigação para os profetas de Deus. Instruir as pessoas, guiar as pessoas, transmitir aquilo que foi revelado a eles. Então isso é que significa aqui o autor uma afirmação. Às vezes a afirmação não precisa ser o que? Faça isso. Ele só deve estar presente ali. Não falou nada, serve como que? Uma afirmação, el-iqrar, que é na língua árabe, ou seja, uma afirmação desse ato. Seus comportamentos também. Claro que o comportamento do profeta Muhammad não tem como tu chegar, ter o caráter dele, isso é impossível. Mas você deve tomar ele o que? Como um grande exemplo. Como que era o profeta Muhammad, quando as esposas dele falavam sobre ele. A gente tem que ler aquilo, quando falam sobre a biografia dele, a tradição dele, e tomar aquilo como que? Um exemplo para ser seguido. Imagina quando a esposa dele fala, Aisha, e ele entrava em casa e fazia todos o que? Os afazeres de casa. Ou seja, se ele queresse comer, ele vai lá e prepara a comida dele. Se ele quer limpar as sandálias dele, ele vai lá e limpa as sandálias dele. Não pedia o que para as esposas dele. Ou seja, isso mostra a excelência do caráter que ele tinha. Por exemplo, a esposa dele cozinhou algo. Ele não gosta desse algo. Ele não reclama, apenas não come. Porque ele sabe que isso é uma dádiva de Deus o Altíssimo. Não podemos reclamar com aquilo que vem como sustento de Deus o Altíssimo. Ele o que fazia? Não comia. Então são vários comportamentos dele, como que ele era dentro de casa, como que ele era fora de casa. Como Sayyidina Ali fala,
caráter dele era impressionante. Até as pessoas, os incrédulos, que não eram muçulmanos, eram incrédulos, eles quando chegavam a falar com ele, resolver alguma coisa, às vezes até do mundo, mundana, eles se apaixonavam por ele, como ele falava, como que ele tratava as pessoas, o respeito dele, o caráter dele, isso chamava atenção. Por isso que muitas pessoas no Islã se convertiam por causa do caráter dele, como que ele era com as pessoas, como que ele tratava as pessoas. Como também tem outra narrativa que fala que quando esse homem chegou procurando o profeta Muhammad, um homem beduíno, chega procurando o profeta Muhammad e ele sentado com os companheiros. E ele começa a olhar para o lado direito, esquerdo e não sabe quem é ele. Aí ele pergunta, quem é o Muhammad de vocês? Falaram, esse aqui. Ou seja, se vestia como eles, sentava como eles, no meio deles, como qualquer um deles, mostrando o que é humildade. Isso aqui Deus Altíssimo fala para a gente tomar o profeta Muhammad como uswatun hasana, ou seja, como um bom exemplo, como um excelente exemplo a gente tomar o profeta Muhammad. Então isso aqui, irmãos e irmãs, é o que ele quis dizer nesse primeiro parágrafo. Claro que tem mais narrativas, mas eu não quero citar muitas para não também atrapalhar o entendimento. São exemplos para nós em todas as situações, e por meio delas o servo se aproxima de seu Senhor. Isso é a coisa mais importante que ele cita aqui, o autor. Ou seja, por meio disso que a gente citou, a gente fica mais próximo de Deus. Porque o profeta para nós é um exemplo. Se Deus tornou ele como exemplo para nós, o que Deus quer disso? Que a gente siga ele. Que a gente faça como ele fazia. Ele ensinava a gente todo dia. O profeta Muhammad, se tu lê os ditos proféticos, a biografia dele, cada parágrafo é um ensinamento, é uma lição. Quando uma história bonita que tem também, foi narrado, uma narrativa, que veio uma pessoa falar, olha, eu quero fazer adultério. Imagina uma pessoa falando, eu vou fazer adultério. Ou seja, não estou aguentando essa vida de solteiro, vou fazer adultério. Os companheiros do profeta, quando viram esse cara, queriam bater nele. Falaram, olha o que esse cara está falando, não tem respeito pelas leis de Deus, os mandamentos de Deus. O profeta Muhammad falou, deixa ele vir aqui, chama o jovem, sabe aquela adolescência? Aí chega o jovem, aí o profeta Muhammad senta com ele e fala o que passa sobre ele. Fala para ele, você gostaria, meu jovem, eu quero fazer algumas perguntas para você. Você gostaria que alguém fizesse adultério com a sua mãe? Ele falou, eu juro por Deus que eu mato essa pessoa que fizer adultério com a minha mãe. O profeta Muhammad falou, tudo bem. E com a sua irmã? Ele falou a mesma coisa. E com a sua sobrinha? A mesma coisa. Aí o profeta Muhammad fala para ele, que passa sobre ele, então, aquilo que você não deseja para você, para a sua família, para seus amigos, não deseja também para os outros. Não deseja para os outros. Ou como disse o profeta Muhammad, que passa sobre ele. Ou seja, não criticou esse jovem. Não falou, ó pecador, o fogo te espera, fogo do inferno, haram, como começa a gritar, deixa as pessoas surdas. Pecado, vai para o fogo está te esperando. Incrédulo, inimigo de Deus. São essas palavras, infelizmente, que a gente às vezes escuta até em mesquitas. Pessoas gritando. Um lugar que é um lugar sagrado, onde o member do profeta Muhammad, que vai sobre ele, gritando com as pessoas dessa forma. O profeta era dessa forma que ensinava. Aqui ele mostra pra gente como a gente lidar com as pessoas também. Não é da forma que você quer que as pessoas vão ser. Por isso que vai acontecer na sua vida como um educador, como um professor, um aluno dessa forma. Todo mundo que é professor sabe disso. Aí eu não quero estudar. Não precisa ser o adultério. Mas outra coisa eu não quero estudar, por exemplo. Como eu vou lidar com esse jovem que está falando para mim que não quer estudar? Que eu sei que a minha responsabilidade,
que é a minha responsabilidade educar esse jovem. Eu sei se ele não estudar, ele vai ter uma vida o quê? Ruim, uma vida dura. Então esse é meu cargo, deixar ele ver um caminho correto, um caminho certo para ele seguir. Então tudo isso a gente aprende o quê? Na Sunna do Profeta. Essas coisas que eu estou falando para vocês não estão no Alcorão, e sim na Sunna do Profeta, que Deus fala no Alcorão o quê? Que a gente vai citar os versículos, que aquele que obedeceu ao mensageiro de Deus, por efeito, ou com efeito, ou por certo, obedeceu a Deus Altíssimo. Então, quando a gente reflete nesses versículos, a gente entende o que é a Sunna. Hoje, se tu pergunta para uma pessoa o que é Sunna, ela acha que é o que os ditos do profeta. Fica focado naquilo. Eu sei que no conhecimento pode ser aquilo, a gente não está negando, mas não é só aquilo. É você viver como o profeta Muhammad vivia. Dar o seu máximo de esforço, se esforçar o máximo possível para tentar seguir esse exemplo que Deus o Altíssimo fala no Corão, Uswatun Hasana, ou seja, um excelente exemplo para vocês. O profeta, quando ele fala em outro dito que é sobre ele, e eu não fui enviado a não ser para completar a excelência do caráter, para aperfeiçoar a excelência do caráter. O que mostra para a gente? Que o maior objetivo da mensagem dele, da profecia dele, é ensinar a gente a ser pessoas melhores. Ser seres humanos o que? Melhor a cada dia. Esse é o foco. O foco da mensagem dele é essa, como ele disse. E também ele fala em outro dito que eu passo sobre ele, para toda religião, um caráter. E o caráter da nossa religião é a modestia. A pessoa ser modesta, educada. Isso é o que? O caráter da nossa religião. Isso é o que o profeta, o que ele falava e o que ele fazia. Por isso que se a gente vai tentar descrever o profeta Muhammad, é impossível que eu passe sobre ele. Por isso que a melhor que descreveu ele é a esposa dele, a Aisha. Não tem descrição melhor do que ela. Quando perguntaram para ela, quem é o profeta Muhammad? Como você pode descrever ele para nós? Você que conviveu com ele, você é a esposa dele, que ficava com ele, você sozinhos, tu conhece ele mais do que a gente. Ela o que fala para eles? Ele é o Alcorão andando sobre a terra. O profeta Muhammad é o quê? O Alcorão andando sobre a terra. Esse é o profeta Muhammad. Imagina uma pessoa tendo o caráter do profeta Muhammad, ou o caráter do Alcorão. Imagina, pegar aquele livro, o Alcorão, que é o livro de Deus, ter o caráter desse livro, como Deus o que revelou. Como que seria o caráter dessa pessoa? A pessoa ia xingar, a pessoa ia julgar as pessoas, ia difamar as pessoas, ia fazer calúnia, ia fazer fofoca, ia tratar todo mundo bem. Como mostra o Alcorão, tanto o crente como que o não crente. Quando Deus fala no versículo na Surah Al-Baqarah, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, se a pessoa entendesse isso, e dizem para as pessoas, aqui ele fala para todos os seres humanos, husna, uma bela palavra, uma palavra gentil, uma palavra bonita, ou seja, tratem as pessoas da melhor forma. Falou especificamente para os muçulmanos? Falou para todas as pessoas. Devemos ser o que? Gentil com todas as pessoas, muçulmano e não muçulmano, como era o profeta Muhammad que passou sobre ele. Tanto como muçulmano como não muçulmano, ele era o Muhammad, profeta de Deus. A pessoa que teve o melhor caráter de toda a humanidade, era ele mesmo. Tanto com uma pessoa rica, quanto com uma pessoa o que? Pobre. É o profeta Muhammad. Até ele sentado uma vez, passa um homem, ele com os discípulos dele, com os companheiros,
ele fala para os companheiros: o que vocês acham daquele homem lá? O que vocês têm a falar desse homem? Falar esse homem aí, se fala, ninguém escuta. Se pedir alguém para casar, ninguém dá. E se estiver no lugar também ninguém dá atenção para ele. O profeta Muhammad ficou em silêncio. Depois passou outro homem. O profeta Muhammad perguntou para eles: o que vocês falam desse homem? O que vocês acham dele? Falaram: um homem honrável. Se falar, todo mundo escuta. Se pedir alguém para casar, todo mundo dá. Homem respeitado. Tira a atenção de todos quando fala. Aí o profeta fala que passa sobre ele: aquele primeiro que passou é melhor do que esse muitas e muitas vezes. Melhor perante a quem? Perante a Deus. Isso que a gente não sabe. Às vezes essa pessoa que você acha que é insignificante, que reza no seu lado, que você é o sheik, que você tem conhecimento, que você decorou o Bukhari, que você decorou todo o Alcorão, que você decorou o Muslim, que você decorou o Abu Daud, que você leu os livros de jurisprudência, que você sabe todas as escolas. Essa pessoa aqui no seu lado, às vezes perante a Deus, é muito maior do que você. É muito melhor. Tudo isso, o profeta quer mostrar para eles que aquele lá era visto bem porque era rico. E aquele não era visto bem na sociedade porque era pobre. Isso tinha desde o tempo do profeta Muhammad. O preconceito com os pobres. Se a pessoa é pobre vindo, nem dá bola. Entra na mesquita, ninguém fala com ele. Mas o profeta quis nos ensinar aqui que a verdadeira temência é perante a Deus. Não adianta o ser humano achar que tu é melhor que outro. Isso aí não importa para ninguém. O que importa é quem você é perante a Deus. Por isso que muitos sábios falam uma coisa bonita. Tem muitos que são famosos, populares nesse mundo e desconhecidos nos céus. Ou seja, perante a Deus. Tem um grande valor, um grande patamar. E tem muitos que são desconhecidos nessa terra, nesse mundo. Ninguém o conhece. O Zé Ninguém, como falam. O Zé Ninguém. E perante a Deus são muito conhecidos. Ou seja, tementes a Deus. Perante a Deus são conhecidos. Então é uma reflexão que a gente sempre tem que fazer. Sempre tem que fazer. Não se achar o que nunca melhor que ninguém. Isso tudo o que? A gente está falando da Sunna. O que a gente vai falar sobre isso? Isso é o que a Sunna nos ensina. Eu não estou falando da Sunna em conhecimento. Pegar livro aqui, começar a explicar para vocês conhecimento. O dito é certo, o dito não é certo porque é o fulano. Não é isso só. Isso é uma parte da Sunna. Isso é uma parte da Sunna. Mas a parte principal que o profeta Muhammad foi enviado é para o quê? Aperfeiçoar nosso caráter, o nosso ser. Como a gente se tornar em pessoas melhores cada dia que passa. Isso que o Islã faz o que com a pessoa? Isso que o Islã faz para a pessoa. Por isso que é a religião que mais cresce no mundo. É a religião que mais cresce no mundo. E também é a religião mais difamada do mundo. Ao mesmo tempo, é a religião que mais cresce no mundo e a religião mais difamada no mundo. Aqui, logicamente, uma lógica humana, tudo que é difamado tem que o quê? Não crescer. Acabar. Mas como é de Deus, cresce mais. Por quê? Porque é de Deus Altíssimo. Ele que cuida. Nós muçulmanos não temos medo de alguém o quê? Falar, profeta Muhammad, como vocês fazem. Vamos queimar o Alcorão, como fazem. Eles acham, essas pessoas intolerantes, que Deus guie elas, eles acham que eu vou lá queimar a Bíblia. Eles acham que eu vou lá xingar Jesus. Eles não sabem que eu não sou muçulmano, eu não sou considerado muçulmano, a não ser quando eu creio em Jesus como profeta e mensageiro de Deus. Eles não sabem que eu não sou muçulmano até que eu creio em Moisés como profeta e mensageiro de Deus. Então tu nunca vai ver um muçulmano que falar sobre o que?
sobre um profeta de Deus. Pode o quê? Fazer o que eles quiserem, mas tu nunca vai ver um muçulmano sair e falando sobre Jesus, por causa que eles queimaram o Alcorão. Tu queimou o livro de Deus, você que sabe. Tu está queimando alguma coisa que a palavra de Deus não é meu livro. Deus cuida dele, como Deus jura dentro do Alcorão que Ele cuidará, Ele revelou e Ele cuidará do seu livro. Então tudo isso, irmãos e irmãs, a gente aprende o quê? Com a Sunna. Tudo isso aprendemos com a Sunna. Claro que são várias passagens, se eu ficar aqui falando com vocês, a gente vai ficar até amanhã aqui, falando narrativas e narrativas, mas resumindo, é isso que é o principal motivo de Deus revelar a Sunna para os profetas e aqui para o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade em perguntar, tanto no Instagram como no Facebook. No Zoom também a gente está. No Zoom é melhor, né? E quem estiver, por favor, no Zoom, no Facebook, por exemplo, copia para mim e cola as perguntas, por favor, porque é difícil de ver no Facebook. Aqui eu não vi nenhuma pergunta até agora. A irmã está perguntando, aleikum salam, boa noite, alguma coisa irritava o profeta de Deus, o que fazia ele ficar bravo? Como isso aqui também quem respondeu foi a esposa dele, Aisha respondeu essa pergunta. Falou o que deixava ele o que bravo. Ela falou, nunca ele se vingou de ninguém. Aquilo que acontecia para ele, as pessoas xingarem ele, caluniarem ele, baterem nele, ele nunca se vingava, a não ser os mandamentos de Deus. Quando entrava nos mandamentos de Deus, claro que os profetas, não só o profeta Muhammad, como todos os profetas ali tem um quê? Um limite. Ali é a palavra de Deus. Ali é o mandamento de Deus. Claro que ele era o quê? Rígido, como Deus ordenou. Como todos os profetas, a lei de Deus é a verdade, como ele pregou. Claro que não tem como ninguém que obrigar a ninguém. Como diz no Alcorão, La ikraha fid din, ou seja, não há compulsão, não há imposição na religião. O teu dever como divulgador do Islã, como aquela pessoa que transmite o Islã, é como os profetas. Tu não pode impor isso às pessoas. Tu explica. Olha, Deus Altíssimo revelou os livros sagrados, enviou os mensageiros. O que os mensageiros pregaram é uma mensagem só, porque Deus é único, é só um caminho, a unicidade de Deus. Esse é teu dever, explicar para as pessoas, mas elas querem acreditar, não querem, isso é de cada um. Isso que se chama o quê? O livre-arbítrio. Pessoa o quê? Eu quero seguir, eu não quero seguir. Cada alma arcará com aquilo que escolheu nesse mundo. No dia do juízo final, tu vai ser perguntado por aquilo que você fez, não que o fulano. O fulano não se converteu, eu tenho algum problema se ele não se converteu? É Deus que guia ele, Deus que oriente ele. Mas eu tenho que transmitir a mensagem para o irmão ou para a irmã da melhor forma também. Essa transmissão da mensagem tem que ser o que, irmãos e irmãs? Da melhor forma. Não adianta tu querer ir para a pessoa lá transmitir sem conhecimento, sem educação, sem caráter e querer lá transmitir a mensagem para o irmão. Claro que ele não vai acreditar em você. Quando você transmitir, tem que ser com sabedoria. E tem que ser a pessoa que quer escutar. Não adianta tu querer forçar a pessoa em falar. A pessoa agora, por exemplo, ocupada, ou não quer escutar, tu vai lá o quê? Forçar ela. Não é o momento o quê? Como a gente pode falar, adequado para você o quê? Pregar. Então, o divulgador, quem transmite sabe a hora que ele deve falar, a hora que ele deve se calar, escutar também o que a pessoa quer falar para você. Como você está transmitindo algo, às vezes ela quer transmitir algo para você. Você tem que saber também lidar com essa pessoa. Só não quero entrar nesse assunto agora. A irmã perguntou se as aulas ficam salvas no Facebook. Ficam, né, no Facebook. Até no Zoom a gente coloca, posta a aula depois que a aula acaba. E postamos também o áudio, porque tem irmãos
e irmãs, que Deus abençoe, eles não têm o que, às vezes, muita internet. Então, ou seja, não tem o Wi-Fi. Então é difícil para essas pessoas o que assistir. Então a gente também deixa disponível o áudio da aula. Quem não quer escutar, olhar a aula, pode o que? Escutar. Aí não tem internet para olhar a aula, porque não tem uma Wi-Fi, ou seja, tem, por exemplo, 1 giga só por mês. Então a pessoa pode o que? Escutar. Continuando. Então, através disso, eleva sua posição ante seu Senhor. E cada vez que segue a tradição do profeta Muhammad, que é paz sobre ele, diz: se verdadeiramente amais Allah, sigais-me, e Allah os amará, e os perdoará os pecados. Allah é aquele que absolve, o misericordioso. Isso está no Corão 3:31. 3:31, a família de Maria. 3:31. Aqui o que o autor quer? Porque ele trouxe esse versículo, a gente tem que entender o contexto, porque ele trouxe esse versículo. Aqui Deus está ordenando, diz ao Muhammad, se verdadeiramente vocês amam a Deus, vocês creem em Deus. O amor aqui o que é? A crença em Deus. Vocês acreditam em Deus. Sigais-me, acreditam em mim. Profeta de Deus. Como que você vai saber o que Deus quer de você? Através dos mensageiros. E Allah os amará. Ou seja, a pessoa que segue a sunna do profeta, qual que é a recompensa? O amor de Deus. E aquela pessoa que Deus ama, qual que é a recompensa? O paraíso. Simples. Raciocínio simples. Não precisa o quê? De filosofia, de uma grande explicação. O versículo é claro. Deus ordena o que o profeta Muhammad a falar para os seguidores. Segue-me. E as pessoas que seguirem, Deus o que? Amará. E quando Deus ama alguém, qual que é a recompensa? Paraíso. Aquela pessoa que Deus ama, claro que tem vários ditos, se a gente entrar agora, tem vários benefícios. O amor de Deus não tem benefício melhor, não tem recompensa maior. Quando Deus te ama, toda a sua vida vai ser o que? Um sucesso. Como chega uma pessoa que está o quê? Muito doente. E esse grande sábio falava para ela, era um dos awliya, ou seja, um dos virtuosos, falou para ela o quê? Que Deus dê sucesso para você. A pessoa falava, olha, eu estou doente, tu está me falando que Deus dê sucesso para mim. Que ele não entendeu a palavra, o quê? A tawfiq, que é aquilo quando Deus dá o quê? É uma aceitação divina, ou um sucesso que Deus dá o que para a pessoa, concede para a pessoa. Aí o sábio viu que a pessoa não entendeu, falou, olha minha irmã, se Deus te deu o que? Te aceita, ou seja, te deu sucesso, Ele vai te curar, Ele vai te exaltar, Ele vai te fazer uma pessoa feliz, Ele vai te guiar para o caminho que é correto, vai facilitar para você as boas obras e vai aceitar de você as boas obras e vai te colocar no paraíso. Isso que significa a palavra quando a gente fala Ufakakallah. Às vezes as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas não entendem essa palavra. Ufakakallah significa o quê? Que Deus te dê sucesso, que Deus te aceite. É uma palavra linda. E a gente sabe que a tawfiq, o sucesso, vem de Deus Altíssimo. Não é dos nossos esforços. Primeiro de Deus, depois do que a gente o quê? Pratica e se esforça para cumprir. Aqui a irmã deixou uma... Aqui o mouse trancou. Aqui a irmã pergunta, irmã Someia. Alaikum salam. Poderia explicar por que Aisha é mais citada do que a primeira esposa, se não estou enganada? Khadija, tá certo o nome dela? Khadija é a primeira esposa do profeta Muhammad, que passou sobre ele. Sendo que ela foi a primeira a se reverter à religião de Deus. Aqui a irmã está falando, olha, eu notei que a Aisha ela narra muito sobre o profeta Muhammad.
E a primeira esposa dele foi a primeira a se converter entre as mulheres. Não sei o que aconteceu, acho que caiu a internet. Todo mundo está conseguindo me escutar bem? Peço desculpa, acho que o Instagram caiu. Acho que é problema na internet, alguma coisa. Só um momento, por favor. Os homens estão escutando no Facebook, está todo mundo escutando. Poderiam me responder, por favor? Caiu aqui o da Mesquita. Não sei o que houve a transmissão. Me desculpem. Então a irmã, o que ela pergunta? A irmã perguntou, deixa eu voltar aqui que o mouse parou. Boa noite, irmão. Poderia explicar por que a Aisha é mais citada do que a primeira esposa? Se não, estou enganada, a Khadija, sendo que ela foi a primeira a se reverter à religião de Deus. Não há dúvidas que ela foi a primeira a se reverter. Está correto, irmã? E o nome dela é Khadija. Aqui primeiro a gente tem que entender que ela morreu no ano 10, Khadija. Ou seja, o profeta Muhammad ficou 13 anos em Meca. No 10º ano, que se chama Am al-Huzn, ou seja, o ano da tristeza. Porque morreu nele a Khadija e o Abu Talib, que era o tio dele que ele amava muito, que era incrédulo. Aqui mostra também o que? Uma evidência que a pessoa o que pode amar uma pessoa que não é o que? Muçulmana, como alguns infelizmente pensam o contrário disso. Isso aqui é a maior evidência e Deus mesmo fala. Man ahbabt, ou seja, o profeta gostava dele, como está no Corão. Então eles morreram nesse ano, o ano 10. Agora a transmissão nesse ano, principalmente dos ditos proféticos, era muito pouco. Por quê? A situação que eles viviam, por isso que a gente tem que entender sempre o que? O ambiente e a situação que eles se encontravam. Qual que é o propósito da Al-Hijra? Ela morreu no ano 10. Al-Hijra acontece o que? 3 anos depois. Por que acontece? Porque naquele momento que eles estavam, eles começaram desde o início da mensagem, aqueles 13 anos, teve 2 Hijra para Al-Habasha. Essa não é mais certa das opiniões. Tem uns que falam que é a mesma migração, mas o mais correto é que são 2. Então, os muçulmanos iam para o que? A Etiópia. Porque o profeta Muhammad, que é passado sobre ele, escutou, ou ele sabia que tinha lá o que? Um rei justo. E ele era o que? Um rei cristão. Mas ele se converteu, como a gente sabe, mas em segredo. Ele era uma pessoa muito sábia, a Najashi, rahimahullah. Ele se converteu em segredo. Ele não é considerado um companheiro do profeta porque ele não viu o profeta, mesmo vivendo na mesma época. Porque ele viu, porque se ele se convertesse perante a todos, claro que os cristãos não iam deixar ele ser o quê? O rei, iam tirar ele do reino. E ele, qual que era a intenção dele? Não era liderança, não era ser rei, e sim o que? Proteger os muçulmanos enquanto eles estiverem lá. Então ele o que? Protegeu eles estando presentes, e ele viu que era a religião que pregou Jesus, que passou sobre ele, e não queremos entrar nesse assunto agora. Mas aqui eu estou contando para vocês entenderem que o tempo deles, o tempo de Meca, aqueles 13 anos, não era um tempo que os muçulmanos conseguiam procurar conhecimento. É muito pouco o que foi narrado naquele tempo. Se a gente for ver os ditos, a maioria é quando eles chegam na Medina, que há muitos ditos começam, porque ali já é o primeiro país islâmico, ou a primeira capital islâmica que surgiu. O primeiro lugar que o Islã que começou de verdade foi na Medina. Então isso também é um dos motivos, que lá eles não tinham como que pregar a religião. E também a Aisha, ela viveu muito mais do que a Khadija. Se ela viveu até o 10º ano, a profecia ficou até o ano 11 da Hijra, ou seja, depois de mais 14 anos, mais ou menos,
ela viveu ainda com o profeta Muhammad e era no tempo que os muçulmanos tinham um lugar para eles. Tinha ensino todos os dias, podiam ensinar publicamente, como eles não conseguiam ir em Meca, e sim em casas. Casa do Al-Arqam, que eles ficavam lá escondidos, para ninguém descobrir que eles estão lá. Se descobriam, eles tinham que se locomover. E aquelas pessoas que eles pegavam eram castigadas, até mortas, para deixar a religião de Deus. Então isso é um dos motivos. E também a Aisha, ela também é diferente. Agora uma pessoa, quando tem filhas, vamos falar aqui esposas, o exemplo. Agora a tua filha, tu sabe que essa tua filha tem mais facilidade do conhecimento do que essa. Também pode ser isso. Não é que a Khadija não tinha sabedoria, mas a Aisha é diferente ela. Até o profeta fala sobre ela: peguem a metade da religião de vocês dessa vermelhinha, porque ela era bem branca e ficava as bochechas dela al-humayra, ou seja, ficava vermelhas, tão branca que ela era, principalmente porque a Arábia Saudita é muito quente, então mostrava sempre. Então o profeta fala: peguem a metade da religião de vocês dela. Imagina o profeta de Deus, que é paz sobre ele, falando para nós muçulmanos a pegar a metade da nossa religião da esposa dele, da mulher dele. Por quê? Porque tem coisas que só ela pode saber. Tem coisas que só ela, como esposa, tem o conhecimento daquilo. A gente não tem. Então por isso que ela ensinava a gente muitas coisas e ela era sábia. Não há divergência que no Islã, mulher eu falando, não tem uma mulher mais sábia do que ela. Não há divergência. Na sabedoria, não há divergência que ela é mais sábia. E ela também é que nem os companheiros do profeta. Não acha que ela é inferior a eles. É a mesma coisa. Se a gente vê, tem até um livro que escreveram que se chama Al-Ijaba, do Zarkashi, rahimahullah. É impressionante aquele livro. Ele juntou todas as opiniões da Aisha, ou seja, algumas, e as opiniões do Sahaba que entravam em divergência. Tem que ver a sabedoria dela, como que ela fala do Alcorão. E ela também, a Aisha, ela é muito inteligente. Quando qualquer assunto que chega nela, a primeira coisa que ela faz: eu quero a origem dentro do Alcorão. A origem dentro do Alcorão sobre isso, que foi falado. Teve tal assunto dentro do Alcorão, na hora ela volta a ele e tenta trazer uma regra ou algum versículo que mostra esclarece esse assunto. Então, é impressionante a sabedoria dela. Deus dá a quem quer a sabedoria. Não é por exemplo, a irmã citou aqui, se a gente entender bem, a irmã cita um dos motivos, se ela foi a primeira a se reverter. Isso aqui não tem nada a ver com conhecimento da pessoa. O Suhaib foi um dos primeiros a se converterem. O Bilal foi um dos primeiros a se converterem. Ammar foi um dos primeiros a se converterem. Agora o Sayyidina Omar se converteu anos depois. Eles têm sabedoria igual o Sayyidina Omar, não chega a nada perto dele. Se juntar todos eles, não chega um pouco da sabedoria do Omar. Então isso aqui é concedido por Deus o Altíssimo. Al-Hikmah é Deus o Altíssimo que é a sabedoria que ele coloca no coração dos crentes. Ou seja, é uma dádiva de Deus. Tu pode procurar o conhecimento, procurar informações, ler livros e livros, mas a sabedoria é diferente. Tu pode adquirir informações, mas o jeito que você fala, o jeito que você se expressa, na hora que você está falando, tem coisas que vêm que Deus que facilita. Não é só o estudo, às vezes tu prepara uma aula para falar sobre um assunto. Vem assuntos que tu nem imaginava e tu fala sobre eles. Não está preparado na sua frente. Isso é facilidade de Deus Altíssimo para as pessoas que ele deu al-hikmah, como ele fala, para Luqman, que era um grande sábio, rahimahullah, que até uns dizem que ele era profeta de Deus, que a paz de Deus sobre ele. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. E por certo, concedemos a Luqman a sabedoria. Então isso aí é uma dádiva de Deus, podemos explicar, e também a situação que ela viveu numa situação muito mais difícil que a Aisha. Então não dá para comparar. E a Khadija, a gente sabe que ela é muito inteligente também. Tem algumas passagens dela que mostram como ela era inteligente. Até quando o anjo Gabriel fala, avisa ela, Muhammad,
que Deus, o Altíssimo, está cumprimentando, ou seja, enviando saudações para ela. E ela, como que ela responde? Imagina se Deus fala para ti, Assalamu alaikum. Como que eu vou responder? Alaikum salam, que a paz esteja sobre vós. Não tem como. Ela é tão inteligente que ela falou, Huwa salam. Ele é a paz. E dele vem a paz. Entendeu? Imagina. E ela ainda não tinha nem escutado o que? Todo o Alcorão. Não tinha sido revelado ainda. Os ditos do profeta não tinham sido o que? Juntados. Eu acredito, se ela vivesse até ao último dia da mensagem, eu acredito que ela seria mais sábia que qualquer um. Não porque ela se converteu, foi a primeira a se converter, porque ela tinha um grande conhecimento, como mostra essa narrativa. Desculpa ter trocado do assunto. Não sei se alguém ficou com mais alguma dúvida. Aqui tem o zoom agora. E a Khadija também é mãe dos crentes, não só Aisha. Todas as esposas do profeta Muhammad são consideradas as mães dos crentes. Então, continuando, desculpa ter trocado de assunto. Então, agora, ele citou um versículo. São vários os versículos. Tem um versículo também na Sura 59. Na Sura 59, versículo 7. Versículo 7. Que mostra o que? É o versículo mais claro, falando sobre o dever de seguir a sunna do profeta Muhammad. Deus Altíssimo, ele fala: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Aquilo que o mensageiro de Deus trouxe para vós, ou seja, ordenou vós a fazer, cumpre. Peguem como mandamento. Tomem como mandamento divino de Deus o Altíssimo. Depois, continuando o versículo, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. E aquilo que ele proibiu vós de fazer, ficam distantes. Não se aproximem. Então não tem versículo mais claro do que esse, mostrando que é um dever do muçulmano que seguir a sunna do profeta, que é a paz sobre ele, como o profeta o que ensinou a gente. E também faz parte o que também do temor a Deus, faz parte do temor a Deus, porque Deus fala wattaqullah, continuando o versículo, e temem a Deus. Inna Allah shadidul iqab. E Deus é veemente severo na sua punição. Então aqui mostra que faz parte da taqwa, da temência a Deus, do temor a Deus, a pessoa que seguir o profeta Muhammad nas ordens, os mandamentos dele e também nas proibições. Porque Deus fala em seguida, wattaqullah. Qual que é o benefício de falar temem a Deus? Porque se vocês obedecerem o que foi ordenado pelo mensageiro de Deus e o que ele proibiu, vocês se afastaram, vocês são tementes a Deus, como Deus ordenou, Então, isso aqui é um versículo que é claro e explícito, que está no 59 do Alcorão, versículo 7. É uma evidência que é clara. Depois também temos na Surat Nisa, a Sura das Mulheres, que é o capítulo 4, versículo 80, versículo 80. Desculpem, aqui estão festejando. Então, me desculpa pelo barulho. Então, Deus fala no versículo 80 da Sura 4, capítulo 4, Men yuta'ir rasula, e aquele que obedecer o mensageiro, faqad ata'a Allah, aqui ele, por certo, obedeceu a Deus. Aquela pessoa, quem obedecer o mensageiro, por certo, com efeito, obedeceu a Deus. Vamos entender no lado oposto agora. Vamos inverter. Quem desobedecer o mensageiro, desobedeceu a Deus. Mesma coisa. Quem desobedecer
o mensageiro de Deus, naquilo que Deus revelou para ele como mandamento ou como proibição, é a mesma coisa que desobedeceu a quem? A Deus o Altíssimo. E são vários os versículos. Também tem um dito do profeta que está no Bukhari, que foi narrado pelo Abu Huraira, companheiro do profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele, que fala: toda a minha nação vai entrar no paraíso, a não ser quem não quer. Aí perguntaram: quem são esses, profeta? Ele fala: aquele que me obedeceu entrará no paraíso, e aquele que me desobedeceu, ele não quer o quê? Ele que não aceitou a entrada no paraíso, ele que rejeitou, faqad aba, ou seja, ele que rejeitou a entrada o quê? No paraíso. Isso aqui também mostra um versículo claro que a gente deve o quê? Obedecer, ou dito profético, né? Desculpa, claro que a gente deve o quê? Obedecer aquilo que Deus ordenou na língua do profeta Muhammad, que é a paz sobre ele. E a gente citou outros exemplos antes nas aulas anteriores, que também isso aqui não é só para o profeta Muhammad, como é para o profeta Moisés, que é a paz sobre ele, como é para o profeta Jesus, que é a paz sobre ele, que tinham o que é a sunna deles, ou seja, as instruções que eles ensinavam os discípulos, os companheiros e os crentes. Se alguém ficou com alguma pergunta, alguma dúvida, aqui ele vai citar agora a legislação. Está completa. O mensageiro de Deus, que é a paz sobre ele, entregou a religião e sua legislação de forma completa, sem deixar nada de fora. Por isso, ninguém pode inovar na religião introduzindo do algo que não foi legislado pelo mensageiro de Deus, que é a paz de Deus sobre ele. Ou seja, a religião está completa. Como Deus cita no capítulo 5, que eu completei a religião de vocês. A religião está completa, não precisa mais de nada, não pode o que? Inovar, trazer coisas que não foi revelada por Deus Altíssimo. Você querer o que? Inovar, fazer uma inovação. Então aqui o que a gente entende? O que foi revelado ao profeta Muhammad, não há dúvidas que tudo ele falou para a gente, não escondeu nada, não deixou nada sem falar. Tudo ele o que? Nos ensinou. Até como a gente se purificar, ele nos ensinou, que é a paz sobre ele. Então, ele não escondeu nada da mensagem. Ele transmitiu como a ele foi ordenado. Como a ele foi ordenado, ele transmitiu a mensagem para nós. Então, a gente não pode fazer o que? Inovação. Que se chama no árabe, né? Libtida, ou seja, a pessoa o que? Inovar na religião, trazer aquilo que não faz parte da religião, como tem algumas pessoas desinformadas, que Deus guia essas pessoas, que falam que eu sigo o Corão, e elas o que? Não entendem o que significa o Corão. Se tu não tem como tu seguir o Corão sem a sunna, porque tem vários versículos, são centenas, falando que obedecem a Deus e obedecem ao mensageiro de Deus. Obedecer a Deus eu entendi, a palavra dele, obedecer nos mandamentos. Como que eu vou obedecer o mensageiro de Deus? O que significa isso? Me explica. Como que eu vou obedecer o mensageiro de Deus? Ou seja, com a sunna dele. E a gente sabe que a sunna, ela esclarece o Corão. A sunna esclarece o Corão, como a gente citou no início da aula, em outras aulas, a oração, o zaká, ou seja, os 5 pilares não consegue fazer eles somente com o Corão. Então você não pode pegar o que? Só o que você quer do Alcorão e o que você não quer agora, esses pilares aqui, como que você vai praticar o Islã, como que você vai orar, como você vai jejuar, como você vai pagar o zaká, como você vai fazer a peregrinação, como? De que maneira? No Alcorão, me mostra, senta comigo e me mostra, ó. Esse versículo mostra o que a gente tem que fazer. Agora eu falo para ti, tu tem que dormir na mina ou não precisa? Tem um lugar que se chama mina, tu tem que dormir lá ou não precisa dormir lá? Não sabe. Quantos dias eu tenho que ficar? Se eu não for em Arafah, eu tenho Hajj para mim, não quero ir em Arafah, eu vou ir no 10º dia, não vou no 9º. A minha Hajj é correta?
Me explica, eu estou aqui sentado, eu quero saber. Respeito a sua opinião, tudo bem. Agora me explica. Por isso que a gente tem que ter o que? Evidências. A liberdade de expressão, claro que a gente é a favor, mas com evidência. Não é a pessoa querer falar o que quer sem saber nada, sem evidência alguma. Essa pessoa o que? Está difamando, está mentindo, está o que? Prejudicando as pessoas, está desviando as pessoas. Então isso aí a gente não concorda com isso. Quer ter liberdade da expressão? Fala alguma coisa o quê? Com conhecimento, com evidências, com argumentos. Não é a pessoa falar o que quer, eu quero falar sobre o Islã e eu não sei o que significa a palavra Islã. Como tu vai falar? Aprende e fala, não há problema. Deus não deixou no Islã só algumas pessoas para ensinar. Qualquer pessoa pode ensinar se ela adquiriu o que é o conhecimento do Alcorão e da Sunna. Com entendimento de quem? Como o profeta nos explicou. Como foi revelado a ele. Como os companheiros do profeta o que? Explicaram. Não é como eu quero entender. Agora eu quero entender da minha forma. Eu vou ler, eu entendo da minha forma. Eu leio o versículo, é como eu entender é o versículo. Imagina se cada um pegar o Alcorão e é da forma dele que ele quer entender. Por isso, tudo isso mostra, irmãos e irmãs, o que? Os benefícios da Sunna, como a gente explicou desde o início. Aqui também, para a gente terminar, Allah entregou sua legislação para todos os tempos e lugares. As normas da religião e a legislação que foram reveladas no livro de Allah e na tradição do mensageiro de Allah, que também tem ordens e proibições, é válida para todas as épocas, lugares, já que ninguém conhece melhor as necessidades do ser humano que o Criador, quem criou o homem do nada. Agora, o que ele quer significar aqui? Que a legislação não é, por exemplo, só profeta foi enviado para ali a Península Árabe, por exemplo, que fica a Arábia Saudita hoje. Então quer dizer que as leis são só para eles. Isso aqui não é cultura. As leis não são cultura. São leis para todo ser humano. Tanto o muçulmano que mora na China, quanto o muçulmano que mora no Brasil, quanto o muçulmano que mora na França, em qualquer lugar do mundo. Foi ordenado a orar 5 orações. Qualquer muçulmano deve orar 5 orações. Não é porque eu estou na China ou porque eu estou no Brasil, eu não preciso orar 5 orações. As leis são as mesmas. Mesmo que mudar de lugar ou mudar de povo, de um povo para o outro, é as mesmas leis. E Deus é o grande conhecedor. Ele sabe o que é benéfico para o ser humano, por isso que ele ordenou essas leis. Ele sabe que isso pode ser praticado em qualquer lugar, em qualquer época, que é benéfico para o ser humano, porque ele é o Criador. Deus conhece o ser humano e conhece o que é benéfico para ele e o que prejudica ele. Depois, a concordância com a tradição, porque os diferentes tipos de adoração sejam aceitos. Há que ter uma intenção sincera por e para Allah, e que esta adoração esteja de acordo com o que foi legislado pelo mensageiro de Allah, que a paz de Deus sobre ele. Ou seja, tem muitas pessoas que falam que o importante é a intenção. A ação deixa de lado. O importante é a intenção. Tá certo o que eles falam, mas o que eles significam é uma falsidade. Não adianta tu ter o que? Intenção de fazer o bem. Olha, eu tenho intenção de fazer o bem. Eu vou começar a rezar 6 orações. Não é 5, vou me esforçar mais. Deus prescreveu 5, eu vou fazer a 6ª. 6 rezas por dia. Isso o que é? Essa inovação não é aceita. Mesmo tu tendo intenção boa, qual que é a intenção? De exaltar a Deus, de glorificar a Deus, de louvar a Deus. Tudo bem, intenção boa, mas tem que ser intenção como foi legislada pelo profeta de Deus que passou sobre ele. Não é como você quer, não é como você intenciona as coisas, é como Deus ordenou o Altíssimo, pelo seu mensageiro. Deus ordenou 5 orações, são 5 orações. A Dhuhr é quantas orações? 4 ciclos, são 4 ciclos de oração. Eu não vou fazer 5, não vou fazer 6. Então, toda inovação o que é? Rejeitada.
É da mesma forma que Deus, o Altíssimo, o quê? Revelou para o seu profeta. A gente deve o quê? Cumprir e seguir. Allah, o Altíssimo, diz-lhes: sou tão somente um mortal como vós, a quem tem sido revelado que deveis adorar apenas Allah. O profeta Muhammad é um ser humano como todo ser humano. Tem um início e tem um fim. É um mensageiro como todos os mensageiros de Deus. Tem um início como tem um fim. Não é uma divindade, e sim um ser humano, como qualquer ser humano. Não é digno de adoração, não é merecedor de adoração. É um profeta, mensageiro de Deus, servo de Deus, como Jesus, como Moisés, como Abraão, como Noé, como Isaías, como Davi, como Salomão, como Jonas, como todos os profetas de Deus. Ele é um profeta, mensageiro de Deus. E o que ele fala, como Deus cita no Alcorão: e não foi revelado a mim a não ser que deveis adorar apenas Allah, a unicidade de Deus. Como todos os profetas pregaram, não há dúvidas nisso. Vossa divindade única, o único Deus. Por conseguinte, quem espera o comparecimento ante o seu Senhor, ou seja, perante a Deus, que execute obras piedosas, ou seja, boas obras, e não associe ninguém ao culto dele. Não associa com Deus ninguém ao culto, ou seja, qualquer adoração. Toda oração, toda minha súplica é para Deus. Toda minha glorificação é para Deus. Todo meu louvor é para Deus. Eu exalto somente a Deus. Eu peço perdão somente para Deus. Eu adoro somente a Deus. Isso que significa monoteísmo. Ele é o quê? Um servo de Deus que pregou a unicidade de Deus, como todos os profetas de Deus pregaram a unicidade de Deus. Piedosas, neste contexto, ele quer explicar o que significa amalan saliha, ou seja, uma ação boa. Neste contexto significa o quê? Isso é a explicação dos companheiros do profeta, que ele vai citar aqui. Claro que ele não coloca aqui para simplificar mais, para não colocar um nome e ficar maior o livro. Significa de acordo com a tradição profética. Ou seja, a ação, para ela ser o que? Uma ação boa, correta, tem que ser de acordo com o profeta nos ensinou. Tu tem que orar como ele orou. Tu tem que fazer a peregrinação como ele fez. Tu tem que fazer o jejum como ele fez, não como você quer, como eu quero, como fulano quer. A religião não é nossa, e sim de Deus do Altíssimo. É como Deus o Altíssimo quer, e não como a gente quer. Agora, para a gente encerrar, a proibição da inovação em assuntos da religião. Quem inventar algum ato ou tipo de adoração que não pertence à tradição do profeta, que a paz de Deus sobre ele, e que por meio dela pretende adorar a Allah, como por exemplo, quem quiser inovar realizando a oração de uma forma diferente do que foi legislada. Como a gente explicou, querer acrescentar um ciclo, querer diminuir um ciclo, colocar mais uma oração, está contrariando sua ordem e cometendo uma falta por meio desta obra. Sua ação não será aceita. Por que não será aceita? Porque não está de acordo com o Deus o Altíssimo revelou. Então todos, como que está o áudio? Parece que deu uma travada no Facebook. Que estejam prevenidos. Aqui Deus diz no Alcorão: aqueles que desobedeçam às ordens do mensageiro de Deus, que estejam prevenidos que lhes sobrevenha um castigo e que açoite um severo castigo. Alcorão, Nur 24:63. E o mensageiro de Allah disse, que é para sobre ele: quem fizer, ou seja, quem acrescentar da nossa religião algo alheio, ou seja, que não faz parte da religião, da ordem divina, a mesma será rejaçada, ou seja, rejeitado. Será o que? Isso que prescreveu, rejeitado, não será aceito. Tudo que você quiser inovar, acrescentar na religião, não será o que? Aceito, porque Deus Altíssimo completou a religião, aperfeiçoou a religião para nós. Só Ele que dá a legislação e só Ele o que proíbe. Só Ele que ordena e só Ele tem o direito de proibir. Isso eu expliquei o que? Em detalhes, quando falo que os mensageiros são o que? Quando a gente fala Sharia, ou seja, aquela pessoa que faz a legislação.
aqui não é literalmente falando. Ele é seguido, ou seja, de Deus, ou seja, é uma revelação que chega até ele. Por isso que ele fala, isso aqui é lícito, isso aqui é ilícito. Mas ele por si fala não, ou seja, foi revelado de Deus para eles. Então os profetas e mensageiros, eles não são legisladores literalmente falando. Literalmente falando, não são. Mas a gente fala isso por quê? Porque foram revelados a eles a palavra de Deus ou as ordens divinas e as proibições que Deus proibiu para nós, a gente não se aproximar, não realizar. Alguém ficou com alguma dúvida? Próxima aula a gente vai explicar os 6 pilares da fé. Desculpa, eu ter explicado isso de forma mais rápida. Aqui também ele falou, a legislação confirma a proibição da inovação, de somar ou mudar coisas em quaisquer das formas de adoração. Não pode mudar, não pode acrescentar, não pode tirar, tudo é a mesma coisa, tudo é o que a pessoa está modificando, para preservar a religião dos desvios e da adulteração, para protegê-la e não dar lugar a paixões e ambições pessoais. Às vezes é uma paixão pessoal que a pessoa quer acrescentar tal coisa, quer tirar tal coisa porque não vai de acordo com a paixão dele pessoal, ou é uma coisa como ambição, tem o que? Objetivos atrás disso. Como acontece o que? Em muitas crenças. Assim como orienta o controle da razão a uma análise e descobrimento dos segredos do universo, que estão presentes em todos os âmbitos da vida e que servem para trazer esperança e progresso à humanidade. Então aqui o autor o que? Encerra esse capítulo. Depois ele vai explicar o que? Os 6 pilares da fé. Os 6 pilares da fé que a gente vai citar, inshallah, na próxima aula, que é a página 53. Eu até coloquei aqui, onde a gente parou. Agora, se alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo, a irmã Claudiana pergunta: irmão, se eu não conseguir perdoar, eu estou condenada? Não entendi aqui, condenada, como assim? A pessoa, claro que tem, se a irmã está querendo significar, olha, alguém me fez o mal, me prejudicou, é obrigatório para mim perdoar essa pessoa, é recomendado, é aconselhado. O Islã ensina o que? A pessoa a perdoar. Mas eu quero o meu direito. Tu tem seu direito. Agora uma pessoa me roubou, eu não quero perdoar ela, me roubou um bom dinheiro, eu preciso desse dinheiro. Pessoa que tem o direito de ir até o juiz e falar, ó, essa pessoa que me roubou, eu quero meu dinheiro de volta. Não tem problema algum, não tem problema algum, se é isso que ela quer significar. Agora uma pessoa fez algum mal, eu quero perdoar, melhor ainda. Sempre perdoar é melhor. Pessoa que conseguir, não é fácil isso. Falar é fácil, mas na hora, perdoar é outra coisa. Por isso que são várias. Até quando o profeta Muhammad, que fala sobre ele, entra em Meca, no ano 8, que é a conquista de Meca, né, podemos falar assim, as pessoas achavam que ele veio o quê? Guerrear. Veio com os companheiros, a maioria dos companheiros, ou seja, era uma grande quantidade de pessoas. Então venham guerrear com a gente. Pelo contrário, o profeta perdoou eles de todo o mal que eles fizeram para ele, com a família dele, falaram das esposas dele, tudo isso que ele perdoou. E eles, com esse modo dele, esse caráter dele, a ética dele, se converteram ao Islã. Então isso mostra o quê? Que o Islã ensina a gente o que? Sempre o que? A perdoar. Incentiva a gente a sempre perdoar. São vários os versículos, é claro. A gente até citou eles. Mas, resumindo, né, para ver as outras perguntas, é melhor sempre o que? Perdoar. Se alguém ficou com outra dúvida aqui no Zoom, no Facebook, alguém tem alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade em perguntar. Sintam-se à vontade. Aqui eu não estou vendo
nenhuma. Se alguém conseguir trazer as perguntas do Face, aqui a gente respondeu o irmão que deixava ele bravo. Não vi nenhuma pergunta. Mas daqui, irmãos, falando já nesse assunto, já que não tem uma pergunta, agora a gente viu que o profeta de Deus, ele perdoava as pessoas. E tendo o Corão, vou trazer só um versículo para não alongar muito, Deus fala: فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. O que significa esse versículo? É aquela pessoa que perdoar e consertar, a sua recompensa estará com Deus, o Altíssimo. Uma pessoa fez mal para mim, fez uma calúnia, me deixou num grande problema por causa dessa calúnia. Deus me incentiva o quê? A perdoar essa pessoa primeiro. E depois do perdão, fazer reconciliação com ela. Reconciliar. Consertar as coisas. Ajeitar. E depois Deus fala para mim: a sua recompensa, meu servo, está comigo. Imagina quando Deus quer recompensar alguém. Se a gente vê as pessoas aqui, se vem o presidente do país, ou um cara que tu sabe que tem muito dinheiro, um milionário, um bilionário, fala para ti: olha, eu vou te recompensar. O que tu espera desse cara? Esse cara, você fala que vai me recompensar, vai depositar na minha conta milhões. Para ele não é nada. Mas imagina quando Deus, o Altíssimo, fala para ti: ó servo, a sua recompensa está comigo, está guardada comigo. Imagina, o que imaginar da recompensa de Deus, o Altíssimo? Não tem como imaginar, porque as recompensas de Deus são infinitas. Então aqui Deus incentiva, nesse versículo, o quê? A pessoa a perdoar. Mas também tem versículos que Deus fala o quê? Ele permite a pessoa que foi injustiçada o quê? De tomar o seu direito. A religião de Deus é uma religião justa. Se você foi injustiçado, tu tem o direito de pedir o seu direito. Você tem o direito de pedir o seu direito. A religião de Deus é o quê? Reta, a senda reta. Mas o que é recomendado? A pessoa perdoar. Mas será que é recomendado em toda hora? Não é em toda hora. Claro que os sábios especificaram. Quando que não é recomendado tu perdoar? Quando a pessoa é o quê? Uma pessoa maldosa. Ela não fez isso só contigo. Esse é o hábito dela. Tipo roubar. Sempre dá calote nesse aqui. Essa pessoa o quê? Tu não perdoa ela. Por quê? Para não deixar ela fazer mais mal para as pessoas. Então, pega o seu direito e até às vezes vai servir como punição para ela até ficar o quê? Presa e pedir perdão pelo que cometeu. Mas não é punida toda hora o quê? Enganando as pessoas. Então, nessa situação, não é o que recomendado a pessoa perdoar. Mas agora, tu sabe que é uma pessoa boa. Errou. Todo ser humano erra. Todo ser humano o quê? Tem falhas. Tem pecado. O irmão errou contigo, falou uma palavra que você não gostou, te ofendeu. A pessoa que perdoa. Por Deus. A gente não perdoa, irmãos e irmãs, por causa da pessoa, e sim por Deus. A gente não faz o bem por causa da pessoa, por causa do fulano, do ciclano, por causa de Deus. Como os companheiros do profeta, como Deus revelou no Corão, e a gente não alimenta vocês para esperar recompensa e agradecimento. Não alimentamos vocês para esperar o quê? Não fizemos as boas ações para esperar de vocês alguma recompensa ou vocês falarem para nós obrigado pelo que vocês fizeram. A gente faz isso para agradar somente a Deus Altíssimo. Quando isso se torna na sua vida um foco, o maior objetivo na sua vida,
Se você fizer o bem e for o que? Retribuído com o mal, não vai fazer nada para você. Não vai mexer com a sua fé, não vai mexer com a sua mente, com a sua emoção. Por quê? Porque tu fez para Deus. E o que tu fez para Deus, tu sabe o quê? Que está garantido. O irmão ali agradeceu, tudo bem, que Deus o abençoe. Não agradeceu, não há problema algum. Eu fiz para agradar a Deus somente. Eu não fiz para agradar o fulano, nem o ciclano, e nem para as pessoas me enxergarem eu fazendo uma boa obra. E sim para agradar Deus o Altíssimo. Então, não tenho com o que me preocupar. A irmã está citando aqui uma passagem que alguém fez uma calúnia feia. Essa calúnia também é um dos piores pecados, né? A calúnia, que é al-riba, né? A pessoa falar alguma coisa, principalmente quando não há na pessoa, fazer essa calúnia e se espalhar. Isso aí a pessoa tem que, não é qualquer pecado, também a pessoa tem que admitir o que ela fez e falar que isso que ela falou é uma mentira, é uma calúnia, que a pessoa, por exemplo, não fez isso, que isso não aconteceu. Então isso aqui é um grande problema que a gente vive nos dias de hoje, principalmente por causa da inveja, né? A pessoa tem inveja, vai lá o quê? Faz calúnia sobre a pessoa, mente sobre a pessoa e começa a espalhar. E como fala o ditado, né? A mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Principalmente quando o inocente, né, a vítima, não consegue se defender. Então, isso é um grande problema. Mas no dia do juízo final, é essa pessoa que vai pagar por isso que ela fez. Pode ter certeza. Nada vai fugir naquele dia. Tudo vai ser prestado naquele dia. Então isso aqui a gente tem que cuidar, até as fofocas também. Não fazer fofocas de ninguém, não se intrometer na vida das pessoas e focar o que? Naquilo que beneficia a gente e deixar aquilo que não beneficia a gente em nada. Então que Deus firme nossos corações da fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e aceite nossas ações e facilite para nós o bem e aceite as boas ações de nós e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas, e que afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo, e perdoe nossos pecados, facilite para nós a entrada no paraíso, em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos, os mártires. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.